presidente Jair Bolsonaro demitiu hoje o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, depois de quase 3 meses de declarações polêmicas e muitos problemas na pasta. A troca foi de uma tacada só. O presidente exonerou Ricardo Vélez e nomeou Abraham Weintraub no cargo de ministro da Educação. Os decretos saíram em edição extra do Diário Oficial no início da tarde. Pouco antes, às 10 da manhã, Vélez havia estado no Planalto com Jair Bolsonaro. Aí, ouviu que estava demitido. Em pouco mais de 3 meses, foram 15 demissões no Ministério e muita polêmica, incluindo o próprio titular da pasta. Em janeiro, Vélez disse que as instituições de ensino superior deveriam se dedicar exclusivamente a uma elite intelectual. Em fevereiro, declarou que o brasileiro viajando é um canibal, rouba coisas dos hotéis. Teve que pedir desculpas pela declaração. Depois veio a carta para as escolas públicas, pedindo que mandassem vídeos das crianças cantando o hino nacional. Foi obrigado a recuar e reconheceu o equívoco. A polêmica mais recente foi quando Vélez anunciou que pretendia fazer uma revisão nos livros didáticos, no capítulo que conta a história do golpe de 1964. Quanto mais polêmicas, mais o governo ia sendo criticado. Na última sexta, o presidente Bolsonaro indicou que o ministro estava de saída, mas esperou todo o fim de semana para bater o martelo. Hoje, questionado por que Bolsonaro esperou tanto para demitir Ricardo Vélez, o porta-voz respondeu: o nosso presidente, ele avalia as ações, faz os seus estudos e no momento adequado ele toma as decisões dele. Então ele achou que o adequado seria esse momento. A temporalidade é uma questão de avaliação do nosso presidente. Entendeu que nós poderíamos melhorar a gestão do Ministério da Educação, que é tão importante para a consecução dos objetivos do governo. O novo ministro da Educação já estava no governo. Foi um dos primeiros da equipe de transição, entre os responsáveis pela questão da Previdência. Até hoje, era o secretário executivo da Casa Civil, uma espécie de vice do ministro Onyx Lorenzoni. Abraham Weintraub é economista e atuou no mercado financeiro. É mestre em administração na área de finanças e professor da Universidade Federal de São Paulo. Crítico a ideologias de esquerda, Weintraub disse, num evento em dezembro do ano passado, que as organizações financeiras, jornais e grandes empresas do Brasil são comandados por comunistas. Essa foi a segunda baixa na equipe original do governo Bolsonaro. Primeiro foi Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência. Agora, Ricardo Vélez, da Educação. Weintraub, que passou o dia de hoje recolhido, assume o cargo amanhã e já participa de uma reunião ministerial aqui no Planalto. Um estudo do Unicef divulgado hoje mostra que no mundo todo, mais de 175 milhões de crianças que deveriam estar matriculadas na educação infantil estão fora da escola. No Brasil, 32,7% das crianças de até 3 anos frequentavam a creche em 2017 e 91,7% das crianças entre 4 e 5 anos estavam na pré-escola. Apesar do crescimento no número de matrículas, o aumento não foi suficiente para que o país alcançasse em 2016 a meta que tinha anunciado de universalizar o acesso à pré-escola. O Vaticano vai beatificar o padre brasileiro Donizete Tavares de Lima. O Papa Francisco reconheceu um dos milagres do sacerdote e que atraiu milhares de fiéis para o interior de São Paulo. A igreja estava em festa. Os sons do sino ecoaram pela cidade. No santuário lotado, representantes do Vaticano anunciaram que o Papa Francisco reconheceu o primeiro milagre do padre de Tambaú. O Vaticano abriu o processo em 1991.
O Bruno nasceu com um problema nos pés e a família acredita que o padre Donizete ajudou na cura. Eu implorei para o padre Donizete, o ortopedista olhou e falou assim, olhou raio-x, olhou tudo e olhou os pés dele e falou assim para mim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, então agradece porque foi ele. Eu era bem pequena, mas eu lembro que eu não conseguia andar. A fama de milagreiro do padre Donizete começou na década de 1950. Na época, um vendedor ambulante que sofria com feridas nas pernas pediu a ajuda do sacerdote e teria sido curado. A notícia se espalhou e foi aí que começaram as peregrinações. Multidões de mais de 20 mil pessoas chegaram a vir para cá em busca de bênçãos. Donizete Tavares de Lima nasceu em Cássia, em Minas Gerais, em 1882. Viveu em Tambaú, no interior de São Paulo, por 35 anos. Até hoje, no dia do aniversário de morte do padre, 16 de junho, os devotos visitam o túmulo e o santuário da cidade. A devoção também está no nome. Gerações receberam o Donizete no batismo. Nós somos em 6 irmãos, então meu pai resolveu colocar Donizete em homenagem ao padre. Eu gosto muito e tenho muito orgulho desse nome. O próximo passo do processo é o reconhecimento de mais um milagre, para que enfim Padre Donizete seja considerado santo. Os fiéis dizem que agora é uma questão de tempo. Porque nós já sabemos que ele é santo, né? Todos nós fiéis sabemos no dia a dia tudo que acontece, não temos dúvida disso. Nessa mesma audiência, o Papa Francisco também reconheceu as virtudes heróicas de Nelsinho Santana, uma criança que morreu em Araraquara, interior de São Paulo, em 1964. E também de Frei Damião de Bozano, da Ordem dos Capuchinhos, que nasceu na Itália e viveu no Recife. Os dois se tornaram veneráveis, que é um estágio ainda anterior a um processo de beatificação. Antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente volta com as informações ao vivo da Beth Luquezzi sobre a chuva no Rio de Janeiro, uma tempestade, Beth. Bonner, na última meia hora, essa chuva diminuiu, mas ainda há previsão de chuva forte. Eu vou mostrar uma situação aqui que aconteceu no bairro do Jardim Botânico. Todos esses carros aí foram arrastados pela correnteza, esses carros aí estão um ao lado do outro, né? E a gente pode ver que o calçamento, né? Parte do calçamento foi arrancada, há muita lama e pedras aqui no meio da rua. Muitas ruas da zona sul da cidade, principalmente, ainda estão alagadas, por isso que a população deve permanecer em áreas seguras. Bonner. É impressionante, não é a primeira vez que essa rua, Pacheco Leão, Jardim Botânico, tem uma chuva desse tipo. Mas hoje ela aconteceu um pouquinho antes do Jornal Nacional. É óbvio que o Jornal da Globo, com mais tempo do que o JN, terá a oportunidade de mostrar ainda com mais detalhes essa chuva violentíssima que atingiu o Rio de Janeiro no fim da tarde. O Jornal da Globo é depois de tela quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro rápido e até 45 dias para começar a pagar. Contrate agora.